Queria agradecer a presença de todo mundo. A gente vai estar falando um pouquinho de algumas ferramentas que não vêm do mundo ágil, mas que, na minha visão, podem ajudar muito os times ágeis, de forma geral, não só o PO, não só o SM, mas times ágeis de forma geral. E, principalmente, ajudar os times conforme a estrutura e a complexidade do nosso ambiente vai aumentando. Tá? Antes da gente começar, queria só fazer uma pesquisa aqui para entender um pouquinho melhor quem são vocês. Quem é PO aqui? Quem é gerente de projeto? Dev, Developer, não. SM. SM e PO na mesma pessoa? Tem alguém? Ah, tem algumas pessoas. Quem trabalha com Safe? LESS, qualquer método de escala de Scrum. Legal. Dessas pessoas aqui, quem tem experiência em trabalhar com times grandes, ou seja, mais de 10 times no mesmo produto, ou mais de 20 times em geral na organização? Algumas pessoas. Legal. E dos times, tem muita gente com um time maior de 6, 7 pessoas, ou os times são todos pequenininhos? Tá bom. Deixa eu só fazer alguns disclaimers antes. Tá? Tem um que eu gosto de fazer, vocês vão ver, eu sou meio gago, eu vou gaguejar ao longo do papo hoje, é normal, vocês podem rir, porque é engraçado. Tá? Eu falo, vocês estão achando que é brincadeira, a Thaís já trabalhou comigo, ela sabe que é verdade. Várias vezes eu vou gaguejar, é normal. Tá? Mas agora, para as questões sérias, tem 2 disclaimers que eu acho importante da gente fazer aqui. O primeiro é que muitos dos frameworks, ou muitas das técnicas que a gente vai ver, não vêm de métodos ágeis. Ou seja, ou vem de um PMI da vida, vem de um ISO da vida, vem de um ITOM, enfim, vem de algum framework não ágil, que normalmente os times ágeis, só de saber que não é ágil, já olham torto. Né? Ah, isso vem do ITOM, isso vem do ISO, não quero nem saber. Né? E muitas vezes essas ferramentas vão dar uma ajuda muito grande para os times terem mais sucesso e mais eficiência. Tá? E o segundo disclaimer importante é que a gente vai ver que essas coisas começam a fazer muito mais sentido conforme a gente vai ganhando escala. O que é ganhar escala? A gente começa a ter mais times envolvidos em projetos maiores ou em produtos maiores, produtos com um escopo muito grandes. Então, assim, uma coisa é você trabalhar com um escopo pequenininho, fazendo um publicador. Outra coisa é você trabalhar um projeto, como era o produto da Módulo lá atrás, que você era gigante, servia tanto para fazer central de comando e controle, como para fazer IT e GRC. Tá? Então, enfim, acaba que esse é um disclaimer importante, que muitas das coisas que a gente vai ver aqui, quando está em universo pequenininho, de certa forma, a agilidade e o Scrum por si só resolve. Tá? Quando a gente está em estruturas maiores, não funciona muito bem. E aí, um pouquinho do contexto. Tá? Só para, antes da gente começar, para vocês entenderem um pouquinho da minha experiência, eu comecei lá atrás sendo gerente de projeto, né? E aí, em 99, mais ou menos, eu comecei a estudar XP. Em 2001, eu fiz gerência de projeto e comecei a fazer uma comparação do mundo ágil com o mundo tradicional. Na época, lá atrás, para quem vai lembrar, eu sou um pouquinho velho, existia uma coisa chamada RUP, que era uma tentativa de fazer ágil tradicional, que não funcionou. Tá? E aí, desde então, eu venho usando várias dessas técnicas e ferramentas, até 2008, quando eu virei Headhunter, e aí eu usei Kanban, de forma geral, numa empresa de recrutamento e seleção. Tá? De 2008 em diante, eu comecei a usar Scrum, e muito Kanban. Hoje eu uso muito Kanban. Eu tive uma experiência bem legal na Módulo, que era um time grande num produto só, e aí muitas dessas coisas começam a fazer sentido. Tá? O que eu acho importante a gente ter é o seguinte: o Scrum ele é muito bom, só que se você está em ambientes grandes, ele sozinho não funciona. Tá? Não é que ele não funciona. Você precisa de outras ferramentas para complementar o que você está fazendo para ter sucesso, porque senão vai dar ruim. Tá? E eu vejo muito, principalmente nas consultorias que eu dou, que muitas vezes os times ágeis eles são muito preconceituosos com ferramentas que não são ágeis. Tá? Então, é importante, na minha opinião, seja PO ou SM, você conhecer tudo que existe no mundo para saber quando usar. Tá? E aí eu tive um exemplo lá atrás, na faculdade ainda, que a gente estava na aula e um dos professores, primeira aula em engenharia de computação, né, você aprende a programar, um dos professores virou e falou: se vocês tivessem que fazer um programa de endereço eletrônico, né, o que vocês usariam? Aí o pessoal começou a C, Delphi, Pascal. Lá pelas tantas alguém falou: eu usaria o Word. Aí todo mundo olhou para o cara e falou:
O Word, ele é muito mais rápido, muito mais fácil. E a professora falou, isso é você saber usar a ferramenta certa para resolver os problemas que você tem. Eu acho que isso é muito importante. Eu hoje, mesmo usando muita coisa de Scrum e de Kanban, eu tenho várias ferramentas no meu toolbox do PMP. Né? Eu sou PMP desde 2001. Tá? Na Módulo, eu conheci muita coisa de gestão de risco com o ISO. Tem muita coisa interessante que a gente pode usar. Tá? E o que a gente vai ver aqui? Nada do que a gente vai ver aqui é o tradicional de gestão de produto. Então, eu não vou falar de priorização de história, não vou falar de sliding de história, story point, nada disso. A gente vai ver coisas completamente out of the box, que são análise organizacional e gestão de stakeholder, tá? E como que isso fala com alinhamento estratégico. Eu vou estar falando um pouquinho de risco e comunicação. E o último ponto, e é uma questão importante quando a gente fala de agilidade de forma geral, que é gestão de times e maturidade em relação à tarefa. Tá? Esse é um conceito legal, que depois eu vou dar a referência de onde eu vi isso. Bom, eu não sei se isso aqui foi um meme que passou no WhatsApp há uns anos atrás, como é que eram as estruturas organizacionais das grandes empresas de tecnologia. Tá? E quando a gente fala de estrutura organizacional, existe um conjunto importante de perguntas, e aí todo mundo aqui que faz projeto ou vende serviço precisa se preocupar, tá? Que é essas perguntas aqui. Como é que é a estrutura da empresa que você está vivendo hoje? Tá? Por que essas perguntas todas que estão aí, elas são importantes? Porque dependendo das respostas para essas perguntas, você vai ter uma classe de problema diferente do que você teria se você tiver uma outra resposta. Então, se você está numa estrutura que é totalmente projetizada, a sua classe de problema é completamente diferente da classe de problema de uma estrutura matricial. Tá? É 100% diferente. E, às vezes, muitos dos problemas que vocês têm tocando o produto e o projeto vêm dessa informação. Tá? Como é que é o relacionamento entre as áreas? A gente fala muito no Scrum e na agilidade, né, que todo mundo trabalha junto. É muito difícil você ter áreas diferentes trabalhando de verdade junto. É muito difícil. Tá? Principalmente quando as coisas começam a dar errado. Enquanto está dando certo, é mole. Está todo mundo junto. A hora que começa a dar errado, é um tal de arrumar culpado gigante. Tá? Então, você ter mapeado como é que funciona o relacionamento organizacional é muito importante. Eu tive na Módulo em particular, a gente teve momentos bastante diferentes, onde tinha épocas que quando dava tudo certo, as áreas eram super boas, e depois, quando começava a dar errado, era um tal de arrumar culpado gigante. Né? A Thaís está aqui, ela pode depois passar a experiência dela. E aí a gente teve que fazer um trabalho grande que, na verdade, a gente só conseguiu resolver quando a gente mudou o time de produto. Tá? Então, enfim, eu acho que tem um monte de pergunta que a gente se faz. Tá? Eu acho que tem algumas, principalmente as relacionadas a dinâmicas de poder, e eu não sei se está todo mundo entendendo o que é dinâmica de poder, mas se a gente voltar na estrutura do Google, né, você vê que no Google, em particular, a engenharia ela é muito mais forte do que qualquer outra área. Então, os produtos são feitos, a voz da engenharia é muito mais forte do que a voz do marketing, por exemplo. Tá? Em outros lugares, como na Apple, a voz do designer é muito mais importante do que a voz do resto. Né? Então, essas dinâmicas de poder, não se enganem, permeiam qualquer empresa. Todas as empresas têm dinâmicas de poder. Empresas maiores têm dinâmicas de poderes mais difíceis e mais complexas. Empresas pequenininhas têm dinâmicas de poder mais simples. É mais fácil você entender quais são as dinâmicas de poder. E piora um pouquinho quando você começa a vender serviço. Eu não sei aqui quem vende projeto para outras empresas, que aí, além da sua estrutura organizacional, você precisa entender a estrutura organizacional do seu cliente, porque senão dá errado. Tá? Eu falei, já eu sou um pouco velho, né? Eu tive uma experiência na antiga Telemar, que hoje é Oi, que a gente começou um projeto bem grande lá, e de repente eu me vi no papel de ter que defender o gerente de projeto do outro lado para o projeto dar certo. Porque o outro cara ele tinha um telhado de vidro qualquer lá, que não vem ao caso agora, que ele era bombardeado de problema e de conflito e de estresse que na verdade não era nem dele. E a gente, do outro lado, o fornecedor, tinha que fazer tudo para ajudar o cara para o nosso projeto ter sucesso. Então, quando você está na posição de vender serviço, isso é ainda pior, porque na prática você tem que se preocupar com o seu cliente. Né? Se você entende o seu cliente, é mais fácil você ter empatia pelo tipo de problema que ele está passando. Eu fiz um projeto na CSN há uns anos atrás, eu tinha acabado de entrar na empresa, meio que caí de paraquedas, e aí
lá pelas tantas, eu estou sentindo uma animosidade enorme na sala, virei para o gerente de projeto e falei, pô, Gustavo, o que aconteceu aqui? A gente está apanhando aqui de bobeira. Ele, cara, depois te explico. Aí continua a reunião, aquelas reuniões gigantes, com todo mundo na sala. Acabou a reunião, ele virou para mim e falou, cara, é o seguinte, esse projeto que vocês ganharam, e lembra, isso era 2001 mais ou menos, era simplesmente fazer o site institucional da CSN, nada mais simples do que isso. E ele virou para mim e falou, Beto, o problema é que, na verdade, esse projeto que vocês ganharam, a CSN, a área de TI interna da CSN, perdeu a licitação para vocês. Vocês ganharam deles. Então, eles estão fazendo tudo o que eles podem para derrubar vocês, para mostrar que eles seriam melhor. Tá? Então, quando a gente começa a entender tanto as organizações, né, nas quais a gente se insere, sejam as nossas ou para quem a gente presta serviço, a gente aumenta muito a nossa chance de sucesso. Mas, assim, muito, muito mesmo. Tá? Faz muita diferença você entender por que um determinado projeto ou um determinado produto é mais importante para uma pessoa do que para outra. Tá? E aí a gente encadeia direto isso com gestão de stakeholder. Tá? Eu não sei aqui pelo menos as pessoas que não são gerentes de projetos não devem saber muito bem o que é isso. O pessoal que vem lá do PMI tem isso aqui vem ganhando bastante importância, tá? No PMBOK, para quem acompanha o PMBOK. No PMBOK da terceira edição, isso era um parágrafo, hoje isso aqui é uma área de conhecimento inteira. Né? Na verdade, além disso, você tem capítulos novos sendo feitos, conhecimento novo sendo gerado por conta disso. Mas quem são os stakeholders? Né? E aí existe uma pergunta assim, a gente conhece quais são os nossos stakeholders todos dos projetos? Tá? De novo, se você está num projeto pequenininho, que são 2 pessoas, um PO, um produto com 3 funcionalidades, saber quais são os stakeholders é importante, mas é um problema controlado. Se você está numa empresa muito grande, que seu produto atende 200 casos de uso diferentes, é muito difícil você ter mapeado quais são todos os seus stakeholders. Tá? E eu acho que esse é o primeiro passo que um time ágil tem que começar a se preocupar. Efetivamente saber quais são todas as pessoas que o time, seja o PO ou o SM, precisa se relacionar para o projeto ter sucesso. E aí eu brinco um pouquinho que stakeholder são todas aquelas pessoas que o PO ou o SM precisa alinhar alguma coisa. Não sei se vocês já ouviram, o PO fala muito isso. Não, eu vou ter uma reunião para alinhar alguma coisa com fulano. Esse alinhar alguma coisa com fulano é um stakeholder. Tradicionalmente é um stakeholder. A agilidade e o PMI e o Scrum não usam esse termo, mas é um stakeholder. E você precisa ter esse stakeholder devidamente mapeado. Eu não disse que ia engasgar de vez em quando? Esse é um trabalho que dá, como o nome diz, dá muito trabalho. Isso é um gasto de energia. Quem já precisou fazer, eu sei que o Léo na Concrete já teve que fazer bastante desse trabalho, isso gasta uma energia gigante. Tá? Porque você tem que se preocupar com um monte de coisa além de fazer o trabalho. Então, além de você entregar o que você precisa entregar, você tem que se preocupar com 200 outras coisas. Quem são as pessoas que querem te sabotar? Quem que pode te ajudar a não ser sabotado? Então, enfim, tem um trabalho enorme. Como é que, tradicionalmente, o Scrum e a Agilidade tratam um problema dessa categoria aqui? Porque isso aqui é um problema, é uma categoria de problema. Colocando as pessoas na review. Não é isso? Tradicionalmente, você coloca as pessoas importantes na review para dar opinião, os stakeholders principais, para dar opinião, enfim, pegar feedback. Só que, dependendo do projeto e do produto que você tem, é impossível botar todo mundo na review. Não dá. Tá? Se você tem times em mais de um país, por exemplo, eu trabalhei numa empresa onde eu tinha equipe em 6 países. Tá? É impossível você botar todo mundo, tem fuso. Não dá, é simplesmente inviável. Então, você tem que ter uma preocupação importante de mapear quem são as pessoas, entender o que elas estão, o porquê que aquilo é importante ou não para elas, e ter estratégias eficientes para fazer esse tipo de gestão. Tá? E aí tem uma coisa importante, que eu não sei se vocês já se deram conta, mas normalmente, esse é um caso aqui que eu já peguei, de você ter uma pessoa falando A e outra pessoa falando B. Enquanto é A e B, não tem muita diferença. O problema é quando um cara fala A e o outro, um fala banana e o outro fala maçã. Tá? E às vezes são 2 pessoas que trabalham na mesma área. Tá? E aí isso aqui me diz o quê? Me diz que tem alguém saindo da zona de conforto. Tem alguém importante que está sendo tirado da zona de conforto. Você precisa mapear esse tipo de coisa. Tá? E muitas vezes você só consegue mapear esse tipo de coisa se você está atento a esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem muitas dessas coisas... conflito entre times, né? O SM ele é preocupado com esse tipo de coisa, mas tem coisa que está fora do time que alguém tem que se preocupar.
Tá? Se está fora do time e alguém se preocupa, ninguém no time está vendo. Essa é uma coisa que fica meio no limbo. Tá? Então, é importante a gente saber quem que a gente está tirando da zona de conforto. É o caso lá do projeto que eu fiz para a CSN. Eu tinha uma área inteira de tecnologia saindo da zona de conforto porque eles perderam uma licitação para mim. Tá? Dependendo da estrutura organizacional que você está usando, você vai tirar muitas pessoas da zona de conforto. Tá? Então, por exemplo, você está num processo de aquisição qualquer, você foi adquirido por uma empresa maior, você pode estar tirando muita gente da zona de conforto, você pode estar sendo moeda de troca para muita coisa, o seu produto, o seu projeto, enfim, a sua empresa de forma geral. Tá? Pode estar sendo moeda de troca para muita coisa, e aí sim você vai ter muita gente querendo te sabotar. Às vezes as pessoas não querem te sabotar nem por mal. Assim, não é que eu sou mal, eu quero que você, né, perca. É simplesmente eu não quero perder. E às vezes, para eu não perder, você não pode ganhar. Não é uma questão de fazer o cara perder. É simplesmente não deixar o cara ganhar para você poder ganhar. Tá? Às vezes não é por mal, mas você precisa estar atento a esse tipo de coisa. Tá? E, de novo, quando você tem estruturas pequenininhas, projetos ou produtos com escopos pequenos, isso não faz a menor diferença. Tá? Quando você está numa estrutura grande, e aí grande, eu estou falando, sei lá, 30 times, 40 times envolvendo marketing, finanças, RH, isso começa a fazer bastante diferença. É uma coisa importante a gente ver que hoje em dia, até acompanhando pelo próprio Scrum Gathering, a gente vê que cada vez mais tem tido mais palestras de Scrum e agilidade fora de TI. Né? Cada vez mais os cursos de MBA estão tendo aula de agilidade. E cada vez mais a gente começa a ver esse tipo de coisa acontecendo fora do mundo de TI. E quando acontece fora do mundo de TI, essas coisas acabam tendo um impacto muito maior. Porque em TI, muitas vezes, você está lá com as histórias, com as funcionalidades, entregando uma coisa. Quando você está fazendo um plano de recrutamento e seleção, não é uma feature, muitas vezes. Tá? Tem muita coisa subliminar que em tecnologia, às vezes, não tem. E aí, existem algumas técnicas básicas, tá? Para você fazer gestão de stakeholder. Isso aqui eu peguei do meu curso de pós, que são formas clássicas de você fazer gestão de stakeholder. Primeiro, você tem que saber quem são os stakeholders, né? E aí você mapeia ele dentro de uma matriz tradicional de BCG, né? Onde você tem, na verdade, nos eixos, o interesse no projeto. Então, pessoas com mútuo interesse são seus aliados de forma geral, pessoas com interesses conflitantes são as pessoas que querem, de alguma forma, te derrubar. E aí você tem as pessoas que podem influenciar mais ou menos o seu projeto. Né? Então, se você tem uma pessoa que influencia muito o seu projeto e é contra você, você tem um problema. Se você tem uma pessoa que te adora, é super a favor do seu projeto, mas não manda nada, você tem que tratar diferente desse cara que te odeia. Como é que você vai saber isso sem mapear? É impossível. E aí, eu acho que vale a reflexão para vocês, principalmente para quem tem time grande, quantas vezes vocês se depararam com esse tipo de problema, que uma simples análise do que precisava ser feito, de quem eram as pessoas e o que elas efetivamente queriam, ia ter feito a diferença para o projeto ter mais sucesso. Tá? Quando a gente pensa num estratégias dessa, na prática, o que a gente está fazendo eu quero, de alguma forma, isolar as pessoas que me influenciam muito, né, para elas não poderem influenciar tanto, ou seja, eu quero diminuir a influência delas, e ganhar apoio. Tá? O que eu já vi acontecer muitas vezes é que muitas das pessoas que estão no conflito, elas estão no conflito eventualmente por desconhecimento do seu projeto. Tá? É aquele famoso problema comum em automatização de processo. Eu vou ser mandado embora. Se eu vou ser mandado embora, eu sou contra. E não necessariamente é o caso. Né? Isso recentemente começou a acontecer, tem uns 3, 4 anos, com equipes de QA e teste, que a gente começou a ver que os testes começaram a ser automatizados, e aí você tinha, eventualmente, times enormes de QA que não queriam automatizar com medo de ser mandados embora. Né? Isso é comum em qualquer área. Tá? Então, às vezes, você só conscientizar e treinar as pessoas faz com que essas pessoas passem a apoiar o seu projeto e não fiquem com medo dele. Tá? Então, essas são estratégias mais clássicas. Assim, tem vasto material disso aqui. Depois, se vocês quiserem, eu posso passar referência. Tá? A minha ideia não é entrar em detalhe em tudo isso aqui, mas é só dar os ponteiros de novo. Lembra, um dos disclaimers que eu fiz lá é a gente conhecer o que existe. Eu não vou detalhar tudo, mas eu vou dar vários ponteiros para as coisas que eu acho importante. Eventualmente, se vocês tiverem os problemas que eu estou falando aqui, vai ter necessidade ou vão ter o interesse de buscar uma outra coisa. Tá?
E aí a gente entra no final dessa parte, que é a parte de alinhamento. Tá? Por que alinhamento é importante? De novo, quando você está com um time pequenininho, é óbvio que está todo mundo alinhado. Quer dizer, é óbvio. É mais fácil estar todo mundo alinhado, né? Quando você está num time muito grande, é cada vez mais difícil você garantir o alinhamento. E aí existem diversos frameworks, ou técnicas, ou, enfim, ou métodos para garantir isso. Hoje em dia está muito em voga o OKR. Tá? Amanhã vai ter uma palestra do Felipe, da Lean Performance, que, na minha opinião, é um dos melhores caras disso no mundo. Existe um framework muito bom, eu não sei quem já ouviu falar disso, principalmente os POs, né? Que é esse Now Next Later, que na verdade é um framework para gestão de roadmap, que foi feito pelo founder, era usado por um dos founders do Foursquare, tá? Que é bem legal, é bem interessante. Esse Moscou, eu usei esse Moscou para fazer alinhamento de perfil de recrutamento e seleção. O que é isso? Você elenca entre as partes o que é o must have, o que é o should have, o que é o could have, o que é o won't have. Ou seja, tudo que é necessário, seria legal ter, eu posso abrir mão e eu não quero. E aí, como é que a gente usava isso na minha empresa de recrutamento e seleção? Eu virava para o meu cliente e falava, tá bom, você tem três coisas em cada um dos pontos aqui. E como é que você vai medir isso? Tá bom, o cara precisa ter proatividade. Como é que você vai medir proatividade? O proatividade é o quê? É M? É S? É C? Ah, não, precisa saber programação, blá, blá, blá. Tá bom, isso entra onde? E a gente conseguia, depois de um tempo, garantir que eu estava buscando a mesma coisa que o meu cliente. Tá? Então, é um framework bem legal para você pensar em alinhamento. Do outro lado. Tá? O PMI tem um conjunto grande de coisas de alinhamento, tem um monte de ferramenta para alinhamento. O PMO, em particular, tem vários tipos de PMO diferentes e tem PMOs só focados em alinhamento. Quando a gente fala de SAFe, de LES, né, tem várias técnicas para você fazer alinhamento entre os times. Tá? E eu acho que você tem que conhecer um pouquinho de tudo para saber quando usar. Se você está em estruturas que você precisa ter um formalismo maior, você vai usar uma ou outra coisa. Se você está em times que você pode ter um formalismo menor, tá? Você vai usar outro tipo de ferramenta. O OKR, em particular, eu gosto muito. Tá? Eu acho que como ferramenta de alinhamento é fantástica. Eu já usei e faz muita diferença, porque você garante que está todo mundo indo para o mesmo caminho. Tá? Falando de OKR em particular, o John Doerr, que foi um dos caras que popularizou o OKR, lançou um livro, tem uns 6 meses, talvez, explicando como é que funciona. É um livro bem interessante que eu recomendo vocês lerem. Tá? Então, enfim, com isso a gente mata um pouquinho a primeira etapa e aí entra nas 2 etapas que são meio standalone, que é risco e comunicação. Risco é curioso, né? Porque risco é uma coisa que a agilidade prega, que ataca a todo momento. E aí a pergunta que eu faço é, e os riscos que não são funcionais? Porque o Scrum ataca risco, sim, tirando e colocando história do backlog. E os riscos que você não pode tirar e colocar história no backlog? Não funciona assim. Como é que você faz? Tá? Então, você tem muitas vezes riscos regulatórios, riscos organizacionais, eventualmente, que não adianta colocar e tirar a história de backlog. Não é assim que você resolve. Se não é assim que você resolve, tradicionalmente, o Scrum ele não vai te ajudar. Você tem que ter outras formas de fazer. E as outras formas de fazer vão passar, eventualmente, por frameworks mais tradicionais de gestão de risco. Tá? Eu não sei aqui quem conhece o framework da ISO. É um framework pesado, documentado pra caramba, é enorme, mas as ideias do framework tem muita coisa interessante. Tá? O próprio PMBOK, quando a gente fala de risco, tem coisas bastante interessantes. Assim, para quem não leu o PMBOK ainda, eu sugiro que vocês peguem algum livro, algum dia, que explique um pouco o PMBOK, porque tem muita técnica que é muito bem-vinda e pode ser muito bem utilizada nos times ágeis. O problema do PMBOK é o mindset, cascata tradicional, planejamento upfront total. Né? Mas a técnica, por si só, tem muita coisa legal. Tá? E a de risco é uma delas. Então, você tem estratégias comuns de mitigação de risco, de endereçar o risco, né, para gestão de risco, que são essas 4 básicas: aceitação, transferência, mitigação e eliminação. Tá? Todas elas passam por você conhecer o risco. O que é aceitar o risco? É você simplesmente não fazer nada. A diferença não fazendo nada quando você conhece o risco é uma, e não fazer nada quando você não conhece o risco é outra. Tá? Você tem bem mais conforto em fazer as coisas. Então, deixa eu dar um exemplo relativamente bobo,
mas que para isso, para ilustrar esse ponto, faz bastante diferença. Eu tive uma startup há uns 3 anos atrás, e a gente era tipo um Medium, né? Era tipo um WordPress da vida, só que monetizado. E o nosso modelo era um modelo de banco, era um modelo relacional tradicional, MySQL e tal. E aí eu estava vendo alguns problemas, principalmente para a escala, né? E aí eu virei para um dos meus developers e falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer um POC de 2 semanas para usar um banco não relacional. Por quê? Eu quero saber qual é o tamanho do buraco que eu tenho se eu tiver que migrar de uma hora para outra. E aí eu vou saber se eu vou precisar de 1 mês para fazer essa migração, de 1 semana, de 2 meses ou de 1 ano. Eu quero só saber o tamanho do buraco. Eu não vou fazer nada agora, mas eu quero saber qual é o tamanho do buraco. Tá? E a gente fez essa POC e descobriu que era um buraco relativamente pequeno. Tá? Se fosse um buraco muito grande, eu ia ter que ter me preparado para ele antes. Tá? Quer fazer alguma pergunta? Então, a gente tem outra estratégia clássica, que é a transferência. Qualquer um aqui que compra seguro, que usa seguro de carro, está usando uma estratégia de transferência. Não é porque você tem seguro de carro que seu carro vai ser menos roubado. Só que se ele for roubado, o problema não é seu, é da seguradora. Então, essa é uma estratégia clássica de transferência. Você tem a estratégia de mitigação de risco, que é quando você trabalha diminuindo ou a probabilidade ou o impacto dele acontecer. Tá? E você tem a estratégia de eliminação, onde você faz alguma coisa para eliminar aquele risco. Tá? E para todos os riscos que você mapeia, supostamente você tem que trabalhar esses riscos. Você tem que ter planos de resposta, principalmente para os principais riscos. De novo, os riscos funcionais você vai tratar tirando e colocando história do backlog. Mas, por exemplo, você está fazendo o seu produto com uma tecnologia que vai sair do ar. Esse não é um risco funcional. Como é que você vai lidar com isso? Tá? Então, é importante você ter esse mapeamento e ter esses planos de resposta para risco, tá? Para todos os principais riscos do seu produto ou do seu projeto. Tem um ponto importante quando a gente fala de gestão de risco, que eu não sei se todo mundo aqui acompanha, mas gestão de risco tradicional, né? Existe um ponto lá que você se prepara para o que você não sabe que você não sabe. Né? Você tem as classes de risco, tem coisas que você sabe que você desconhece e tem coisas que você simplesmente ignora. Você nem sabe que você não sabe. E normalmente os projetos tradicionais, eles tratam isso com um colchão financeiro de algum folga, ou financeiro ou de prazo. Né? Como é que a gente faz isso em projetos não tradicionais, né? Projetos ágeis? Tem que ter alguma forma de a gente pensar em fazer isso. Qual é a analogia que a gente pode usar? Tá? Então, enfim, eu acho que esse é um ponto particularmente importante. De forma geral, os riscos eles são perecíveis, então conforme o projeto ele vai andando ou o produto ele vai evoluindo, muitos dos riscos eles vão perdendo a razão de ser, porque aquele momento passou, né? Então ele tem um ciclo de vida, tá? Mas é importante a gente ter esse mapeamento aí de risco. Eu recomendo de novo que vocês olhem a ISO 31000, que é a ISO que fala de ISO. E, de novo, esqueçam o mindset da ISO, que o mindset da ISO é horroroso. É um mindset 100% focado em documentação. Tá? Mas as técnicas e ferramentas que permeiam esse mindset, que permeiam essa norma, tá? Tem muita coisa interessante. Formas de você tratar estruturadamente os problemas. Tá? A mesma coisa para a qualidade, que eu não botei aqui. Existe uma ISO só para qualidade. Tá? E aí, de novo, se você sabe quando que você tem que usar aquilo, você está numa situação melhor do que simplesmente desconhecer aquilo. Tá? Bom, quando a gente fala de comunicação, é um outro problema que em times pequenininhos a agilidade resolve. Como é que a gente trabalha a comunicação em times pequenos? Coloca todas as pessoas, seja na review ou seja na daily. Não é isso? E quando você tem time em 6 países, você consegue botar todo mundo na review e na daily? Muitas vezes é impossível você botar as pessoas na review na daily. E comunicação, mais do que nunca, é fator crítico de sucesso. Tá? Eu vou pegar uma estatística do PMI, mas para isso é bem relevante, que mais de 80% dos casos de fracasso de projeto vem de problema de comunicação. Tá? Então, se você tem uma comunicação ruim, você tem muita chance de ir para o saco, né? De ter fracasso no seu produto ou no seu projeto. Então, o desenvolvimento do produto ele vai evoluir tão melhor quanto for a sua comunicação. Se a sua comunicação for boa, a sua chance de ter sucesso no projeto ou no produto é muito alta. Tá? Tem uma coisa importante que quando a gente fala de times muito grandes ou de estruturas grandes, de ambientes de negócio grandes, a gente está falando de pessoas dentro e fora do time que têm necessidades de comunicação completamente diferentes. Então, não adianta você achar que todo mundo, só porque está participando da daily ou
ou da review, está recebendo a informação que a pessoa precisa. Eu vou dar um exemplo aqui, relativamente bobo, de novo, de um problema que a gente teve na Módulo uma vez, que a gente estava fazendo. Eu tinha acabado de entrar na empresa, a gente eram 6 sprints funcionais de 2 semanas e a gente lançava um release. E nós éramos 9 times, mais ou menos, 65 pessoas, só que tinham vários times que usavam os nossos produtos, né, times internos da Módulo. Tinha um time que fazia a certificação do produto, tinha um time que fazia a documentação do produto, tinha um time que fazia a API externa do produto. E aí, um belo dia, já no finalzinho do primeiro release que eu estava lá, o gerente de treinamento começou a fazer um escarcéu, porque tinha mudado uma tela. E aquela tela ia refletir 200 screenshots em treinamento, em certificação, em um monte de coisa. E aí eu virei para ele e falei, cara, desculpa, mas para mim já existia um processo para tratar esse tipo de comunicação, né? E aí a gente acabou criando um processo, que é uma das coisas que a gente vai ver no próximo slide, para efetivamente tratar essa necessidade de comunicação. Ele não precisava estar na daily, ele não precisava estar na review, ele só precisava saber quando determinadas coisas iam acontecer. Tá? E para isso, existe uma ferramenta que eu acho particularmente interessantíssima, que é a matriz RACI, eu não sei quem conhece. Tá? É uma matriz que eu vi no PMI, não sei se vem do PMI, mas eu vi no PMI, mas ela basicamente tenta mapear quais são os pedaços de informação que cada pessoa dentro da organização ou do projeto precisa conhecer. Tá? Como é que a gente resolveu esse problema que eu acabei de comentar aqui? A gente fez uma regrinha, criou uma política para o time de desenvolvimento, que quando o developer descobria que ele ia fazer uma mudança, ou que quebrava o comportamento do componente, ou que quebrava uma tela, ele mandava para uma lista de distribuição. Ó, estou mudando tal coisa, a tela era assim, agora a tela vai ser assado, na hora que ele fazia. Isso está planejado para o próximo release, ou enfim, para 2 releases daqui para frente. E aí, nessa hora, o cara recebia lá, quando ele recebia lá, ele tinha, eventualmente, ele falava, cara, então, peraí, se vocês vão lançar no próximo release, deixa eu falar com o PO, se ele pode atrasar ou não, se eu não conseguir botar isso na próxima certificação, no próximo curso, enfim. Tá? Então, é uma coisa simples, assim, a lista de distribuição é de 1990 e alguma coisa, né? Não é nenhuma tecnologia nova, não, mas funcionou maravilhosamente bem. Tá? Tem um ponto importante quando a gente fala de comunicação, que a responsabilidade de você entender a mensagem é de quem transmite a mensagem, não é de quem escuta a mensagem. Eu não sei aqui quem estudou processo de comunicação, mas o processo de comunicação você tem diversos aspectos, né? Tem os que eu falei no slide anterior, né? Do falar, do escrito, qual é o contexto, qual é a mensagem, enfim. Mas existe um aspecto fundamental que é quem é o responsável por garantir que a informação foi efetivamente entendida. E essa pessoa é quem emite a informação. Tá? E aí entra nesse conceito que eu chamo de curse of knowledge, que é a maldição do conhecimento, né? Que é muito difícil a gente se despir do conhecimento que a gente tem para se colocar no papel da pessoa que não tem aquele conhecimento. Tá? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu era headhunter. Assim que eu virei headhunter, veja, a minha vida inteira eu trabalhei com tecnologia, desenvolvimento, né? Suporte. Quando eu virei headhunter, eu me deparei com a situação de ter que explicar qual era a diferença de programação front-end para back-end para um psicólogo. E é muito difícil. Assim, a pessoa ela não tem nem o básico para chegar onde você está. Né? Então, assim, foi uma maratona. E depois, qual era a diferença de programação Java para .NET? É coisa assim que é difícil as pessoas tangibilizarem quando elas não têm o conhecimento. E muitas vezes você dá por certo que o que é óbvio para você é óbvio para todo mundo, quando não é verdade. Tá? E aí a gente entra nos últimos 2 tópicos, que eles são bem interligados, que é gestão de time. Tá? A gente fala muito de time no Scrum, o time é autogerenciado, é autossustentado. Tá? Isso é uma coisa mais difícil de você atingir do que você acha que vai acontecer no dia a dia. E eu costumo brincar um pouquinho que um grupo de pessoas não é um time. Tá? Várias vezes você coloca um grupo de pessoas juntos no início de um projeto, de um produto, achando que eles vão performar. Você pega o bambambam de UX, o bambambam de banco de dados, o bambambam de não sei o que lá, e só porque eles são os bambambãs, aquilo vai dar certo. E aí eu me lembro de um time chamado Galáctico, do Real Madrid, que não ganhou absolutamente nada. Né? E só tinha gente boa. Por quê? Para você construir um time de verdade, leva tempo.
tá? A gente vai ver daqui a pouco, existem um ciclo de vida, né, que todo time ele evolui dentro de características bem comuns, tá? Então, assim, quando a gente fala de time de alta performance, atingir é difícil. Manter é mais difícil ainda. Eu não sei quem lembra aqui, eu adoro vôlei, e eu assim, admiro o Bernardinho bastante. Depois que ele ganhou a terceira, chegou no terceiro pódio, renovou o time, e aí alguém fez uma pergunta para ele, pô, mas e agora? Você já ganhou tudo. Ele falou, pois é, agora eu tenho que me manter aqui. Essa é a parte difícil, é motivar as pessoas para continuar aqui em cima. Tá? Chegar aqui em cima é mole. É muito comum isso com dieta. Eu não sei quem já fez dieta, eu fiz dieta. Emagrecer é mole. Se manter magro é difícil pra caramba. Tá? Manter as coisas é difícil. Então, por quê? Você tem que mudar a sua cultura, você tem que mudar o seu hábito. Tá? E aí tem um ponto importante, que eu escutei muito isso já, que assim, você não pode se meter aqui porque o time ele se resolve. Né? O time é autogerenciável. Mas se ele não entrega valor, ele não está se autogerenciando. Né? Veja, na minha visão, e aqui não tem nenhuma verdade absoluta, tá? Essa é a minha visão. Um time só se autogerencia a partir do momento que ele entrega valor. Se ele não está entregando valor, ele não está se autogerenciando. Um time que você vê que está sempre voltando para os mesmos problemas ou dando as mesmas desculpas, é um time que não está se autogerenciando. Tá? E normalmente a gente vê esse estágio de maturidade entre qualquer time. Todos os times eles passam por esse estágio de maturidade quando você forma o time. Você tem um início caótico, onde ninguém se conhece, enfim, é tudo aleatório, é meio bagunçado. Entra para uma fase de conflito, onde normalmente tem um ou outro cara querendo aparecer ou se mostrar melhor que os outros, enfim. Até entrar numa fase produtiva e aí sim entrar em fase de alta performance. Tá? Para atuar em alta performance, a gente vai ver daqui a pouco, existem, na minha visão, algumas características que times de alta performance precisam ter, mas é bem difícil você ter time de alta performance o tempo todo. Basta uma pessoa sair do time para eventualmente você sair dessa ladeirinha da alta performance e cair na caótica de novo. Tá? É aquela história que o fundador da Netflix fala, que basta uma maçã podre para degringolar um time inteiro. Tá? É isso. Às vezes uma pessoa muda toda a dinâmica de poder dentro do time para o bem e para o mal, ou para o mal, tá? Que faz com que o time melhore muito de repente, ou piore muito de repente. Tá? Eu tive uma experiência na Módulo que tinha um time que não entregava nada, a gente pegou um cara que, assim, daquele assunto em particular nem era o melhor, mas era um cara que tinha muita maturidade para algumas coisas, botou no time e o time começou a assim, voar. E o próprio PO falou, nossa, entrou o fulano de tal, o time é outro, uma pessoa. Tá? Então, assim, isso acaba fazendo bastante diferença. E quando a gente fala de características para alta performance, eu acredito que um time de alta performance tem que ter essas 8 características. Tá? Se tem alguma dessas falhando, você não está na alta performance. Tá? Você precisa conseguir fazer as coisas dentro desse ambiente. Ou seja, as pessoas têm que estar abertas para a comunicação, todo mundo tem que saber para onde está indo, porque senão não adianta. Tá? Elas têm que se confiar, assim, se confiar não existe, né? Elas têm que confiar umas nas outras e têm que se respeitar. Às vezes elas podem até não concordar umas com as outras, mas elas têm que se respeitar. Tá? Eu já participei de times onde você via que o fulano e o beltrano não gostavam um do outro, não iam tomar chopp no bar, mas se respeitavam pra caramba profissionalmente, e o time funcionava. Tá? Então, enfim, tem N características que eu considero importantes, e essas são as 8 principais. Tá? Eu acredito que se você não tem isso aqui, a gente não tem um time de alta performance. E aí vem o último tópico, que é engraçado. Né? Às vezes você tem pessoas muito maduras em alguns aspectos, mas pouco maduras em outros aspectos. E aí entra nesse conceito de maturidade em relação à tarefa. Eu não sei quem leu esse livro. Esse livro é um livro do Andy Grove, High Output Management, que para mim é um dos melhores livros de gestão básica que tem no mercado. Tá? E ele fala o seguinte, não é porque você é bom em uma coisa ou tem muita senioridade em uma coisa que você vai ter automaticamente senioridade em tudo. Né? Então, como é que um exemplo clássico disso é, não adianta você pegar um super developer e achar que ele vai ser um super gerente. Normalmente dá errado. Por quê? Porque ele tem muita maturidade em alguns aspectos e não tem maturidade em outros. E aí, o que essa questão desse modelo de maturidade prega?
que enquanto a pessoa não tem a maturidade que você precisa que ela tenha no nível ou naquelas no que se propõe a ter, você precisa ajudar ela. Então, o que é ajudar? É trabalhar junto, é meio que que nem você faz com filho, né? Eu não sei quem aqui tem filho, tá? Mas você não entende que seu filho vai saber tudo na hora que ele nasce. Você diz, cara, isso você não pode fazer. Essa tomada você não pode, isso aqui você não pode. E você vai ensinando a pessoa, tá? Ou a criança, né? no caso do exemplo, a garantir que ela vai ganhando maturidade. Maturidade não é um conceito que vale para todos os níveis ou todos os aspectos da nossa vida profissional. Eu posso ser muito bom fazendo uma coisa, ter alta maturidade e ter baixíssima maturidade em outra coisa. Só que a gente, no dia a dia, não percebe isso. É muito comum você achar não, que o cara que é o developer sênior vai ser sênior em qualquer coisa. Não é verdade. Tá? Então, eu acho que quando a gente junta isso com os times de alta performance e entende que essa questão é muito contextual, acaba fazendo bastante diferença. Tá? Gente, era basicamente isso. Queria agradecer. Tem uns 5 minutinhos, eu acho, para pergunta ainda. Obrigado. Boa noite.